No outono de 1939, a relativa tranquilidade de que a Europa gozava desde o fim da Primeira Guerra Mundial foi abalada quando o líder da Alemanha nazi, Adolf Hitler, ordenou a invasão da Polônia a 1 de setembro. A invasão da Segunda República Polaca foi um acontecimento que iria moldar a história do mundo, uma vez que a Alemanha, uma nação amargurada pela pobreza e desgraça resultantes da sua derrota na Primeira Grande Guerra, foi levada a apoderar-se de um território que considerava ser seu por direito. Os dias de glória dos impérios francês e britânico tinham terminado, e à medida que as forças de Adolf Hitler avançavam furiosamente pelo continente, era evidente que o poder devastador do Terceiro Reich estava agora a esculpir um novo e verdadeiramente aterrador capítulo nas páginas da história. Enquanto o Exército Vermelho de Stalin e a Wehrmacht alemã percorriam o terreno da Europa sem controlo, demoraria algum tempo até que os aliados conseguissem reunir forças para combater o avanço implacável dos invasores, e os meses de janeiro a março de 1940 seriam marcados por movimentos e manobras cautelosos. Apesar de este período da Segunda Guerra Mundial ser geralmente descrito como a Guerra Falsa, as tempestades que se formavam no mar, em terra e na arena política seriam de importância vital à medida que as hostilidades entre as nações europeias se intensificassem. Adolf Hitler acreditava que, para que a sua pátria se erguesse de novo do abismo econômico, seria necessária uma luta violenta e terrível. Segundo o Führer nazi, desde a Revolução Francesa que o mundo caminhava firmemente para um novo grande conflito, e era dever da Alemanha assegurar a sua própria existência por todos os meios possíveis. Prometeu aos alemães uma economia melhorada, a recuperação do território perdido após a Primeira Guerra Mundial, e justiça para a humilhação que o país tinha enfrentado em resultado do Tratado de Versalhes. Hitler também nutria muitos outros ressentimentos pessoais, incluindo um ódio profundamente enraizado contra os judeus e os comunistas e, embora a sua aliança desconfortável com os soviéticos quando invadiu a Polônia significasse que tinha de tolerar o comunismo por enquanto, pôs imediatamente em marcha os seus planos para exterminar a raça judaica. Com uma determinação zelosa de se vingar, Hitler estava pronto, disposto e capaz de mostrar ao mundo que qualquer tentativa de diplomacia e raciocínio seria inútil. Os acontecimentos que conduziram à declaração de guerra provaram que não se podia confiar em Hitler. E, com uma máquina militar aparentemente invencível a arrebatar o que os nazis acreditavam ser seu por direito, qualquer nação que tentasse ficar no seu caminho estava destinada a ser esmagada. A estrela de Hitler estava definitivamente em ascendência. A Tchecoslováquia tinha sido ocupada. A Áustria tinha sido forçada a unir-se à Alemanha, e à medida que os anos 30 chegavam ao fim, a Polônia era agora a terceira nação a ver soldados nazis a marchar através das suas fronteiras. Depois de assinado o Acordo Anglo-Polaco, a Grã-Bretanha, aliada à França, não tinha outra alternativa senão entrar em guerra com o Terceiro Reich, mas a forma de enfrentar a supremacia das tropas de Hitler ainda estava por decidir. Enquanto os aliados assistiam ao desenrolar dos acontecimentos, o mês de janeiro dos anos 40 anunciava o início de um ano novo muito incerto. Ainda não tinham sido tomadas medidas para intervir na invasão nazi e soviética, e nas ruas devastadas pela guerra na Polônia, havia poucos motivos para celebrar. Além disso, após o terror do ataque inicial, a ocupação alemã estava a revelar-se cada vez mais devastadora. Hitler não tinha qualquer respeito pelo povo polaco, que considerava pouco mais do que sub-humano,
e rapidamente se tornou evidente que era o país deles que ele queria. Há já algum tempo que Hitler defendia a criação de mais espaço vital para os civis alemães e planeava eliminar todos os habitantes da Polônia, permitindo que apenas um determinado número permanecesse a trabalhar como escravo. A crise que a Polônia enfrentava era verdadeiramente terrível. Em janeiro, foram elaborados planos para a construção, em território polaco, de campos de prisioneiros semelhantes aos que já existiam na Alemanha. O mais conhecido destes campos situava-se nos arredores da pequena aldeia de Auschwitz, e até hoje, a simples menção do seu nome evoca todos os horrores da Segunda Guerra Mundial. Muitos polacos foram sistematicamente enviados para lá para morrer, entre eles inúmeros homens, mulheres e crianças de ascendência judaica. A perseguição de Hitler aos judeus estava a ganhar força. Mas estes protótipos de campos de concentração eram apenas o início dos planos de Hitler para a nação polaca. Ele queria que todos os vestígios da cultura polaca fossem eliminados. As universidades foram fechadas ou destruídas, e os professores, docentes e intelectuais foram presos e executados. Rapazes e raparigas adolescentes foram reunidos e enviados para a Alemanha para trabalhar em fábricas, enquanto as crianças de cabelo louro, olhos azuis e outras características arianas eram arrancadas dos braços dos pais para serem educadas como alemães e filhos do Terceiro Reich. Não há dúvida de que a guerra levada a cabo por Hitler contra a Polônia seria uma guerra de aniquilação total e absoluta. No final da guerra, no ano do Terceiro Reich, cerca de 1/5 dos cidadãos do país estaria morto. A taxa de mortalidade mais elevada de qualquer país envolvido na Segunda Guerra Mundial. Três milhões dos mortos eram judeus, e à medida que as forças nazis avançavam para o oeste, os acontecimentos na Polônia estavam prestes a tornar-se uma das maiores tragédias da história da humanidade. E não foram só os nazis que os polacos tiveram de enfrentar. Enquanto a parte ocidental da Polônia se encontrava sob a sombra da ocupação alemã, a leste os cidadãos, aterrorizados, enfrentavam a ameaça de uma invasão russa. Ao contrário dos ferozes combates a ocidente, o Exército Vermelho de Stalin tinha inicialmente enfrentado pouca resistência, na sequência do grande sucesso da propaganda soviética junto dos muitos ucranianos, bielorrussos e pró-comunistas do país. Estes estavam convencidos de que os soviéticos estavam ali para seu benefício e receberam os invasores de braços abertos. Na confusão, muitos polacos acreditaram que os soldados russos planeavam lutar contra os nazis, mas depressa se tornou claro que, apesar das suas diferenças, a Alemanha e a União Soviética estavam agora a trabalhar em conjunto, e que os polacos iriam sofrer tanto às mãos dos russos como às dos comandantes de Hitler. Em agosto, a União Soviética tinha assinado um pacto de não agressão com Hitler, que assegurava que, face à beligerância alemã, os russos se manteriam em termos pacíficos com os nazis. Mas havia também um protocolo secreto, só descoberto após o fim da guerra, que revelava que Stalin e Hitler tinham feito planos para dividir a Europa del Este, repartindo os despoios entre a Alemanha nazi e a União Soviética Comunista. Em troca da ajuda de Stalin na conquista da Polônia, Hitler concordou em deixar o leste aos soviéticos. Os russos seriam também autorizados a ocupar a Estônia, a Letônia e a Lituânia sem oposição da Alemanha, bem como a apoderar-se de um valioso território na Finlândia. Entretanto, Hitler avançaria mais para o oeste, assegurando a salvaguarda de matérias-primas valiosas para a economia do Terceiro Reich. Militarmente,
A relação entre as forças soviéticas e alemãs parecia ser altamente benéfica. Mas na realidade, por baixo da fachada sorridente, era evidente que a aliança era, no mínimo, tênue, e com ideologias políticas muito diferentes, era pouco provável que fosse um acordo duradouro. Na agenda russa, Stalin estava a construir cuidadosamente uma zona tampão entre o seu país e o Ocidente, e em breve começou a empurrar tropas para os portos dos pequenos estados bálticos, que se desmoronaram sob a pressão soviética. No início de outubro do mesmo ano, Stalin começou a fazer exigências à Finlândia. Queria garantir terras perto de Leningrado, ilhas no Golfo da Finlândia e a utilização da base naval de Hang e, em troca, ofereceu aos finlandeses território soviético na sua fronteira oriental, mas os finlandeses estavam longe de estar convencidos. A Finlândia e os soviéticos tinham uma longa e complicada história. Até ao início do século VI, a Finlândia tinha feito parte da Suécia, até ao congelamento do Mar Báltico, e entrou em batalha com os finlandeses no ano do Império Russo. Um ano mais tarde, a Suécia perdeu o terço oriental do seu país, que passou a ser o Grão-Ducado da Finlândia, uma parte do Império Russo. Pouco mudou, até que, pouco mais de um século depois, as ideias revolucionárias começaram a infiltrar-se na consciência de milhões de russos da classe trabalhadora, e as fronteiras do Império começaram a desmoronar-se. Com milhões de soldados russos a morrerem nos campos de batalha da Primeira Grande Guerra e com a terrível escassez de alimentos na frente interna, as revoluções rapidamente tomaram conta do país nos anos 19 e 17. Em breve, o Exército Vermelho marchava pelas ruas de São Petersburgo, defendendo a causa bolchevique, e não demorou muito para que o regime czarista e o seu poderoso império caíssem em ruínas, deixando o país envolvido numa sangrenta guerra civil. Enquanto na Rússia o Exército Vermelho e o comunismo prevaleceriam, na Finlândia a guerra civil tomou conta do país, e o Exército Branco, que apoiava a monarquia, saiu vitorioso. Quando Vladimir Lenin tomou as rédeas do poder e a União Soviética se ergueu das cinzas do antigo regime, a Finlândia tornou-se um estado independente e libertou-se dos grilhões do Império Russo. Mas não havia dúvidas de que os soviéticos continuavam a ser um adversário perigoso do outro lado da fronteira oriental da Finlândia. O homem que conduziu o Exército Branco da Finlândia à vitória, o barão Carl Gustav Emil Mannerheim, queria marchar até São Petersburgo para derrotar os bolcheviques, mas os finlandeses acabaram por se contentar em construir grandes fortificações perto da fronteira soviética. Batizada de linha Mannerheim em honra do barão, esta linha viria a revelar-se vital para a defesa da Finlândia à medida que a Segunda Guerra Mundial ganhava ímpeto. No final de novembro desse ano, enquanto prosseguiam as negociações entre a Finlândia e a União Soviética, Stalin ficou impaciente e o Exército Vermelho recebeu ordens para invadir o país. O barão Mannerheim foi mais uma vez chamado a assumir o comando, desta vez contra o general soviético Merezhov, que previra que os seus homens chegariam à capital finlandesa, Helsínquia, no prazo de 10 dias. Mas, enquanto os comandantes soviéticos percorriam mapas e elaboravam estratégias, pouco imaginavam quão difícil seria a luta contra os finlandeses. Sem uniformes de inverno e sem provisões para uma longa campanha, as tropas soviéticas marcharam em direção à linha Mannerheim, enquanto o segundo inverno mais frio em mais de um século varria o norte da Europa.
Embora em grande desvantagem numérica e mal equipados, os finlandeses estavam bem habituados aos combates de inverno e rapidamente levaram a melhor. Vestindo fatos brancos camuflados e percorrendo rapidamente o familiar terreno invernoso em esquis, tinham uma vantagem considerável, e as baixas soviéticas estavam a aumentar. À medida que janeiro do ano avançava, uma das mais famosas batalhas da Guerra de Inverno, a Batalha de Suomussalmi, estava a chegar ao fim. Avançando do norte e do sul, duas divisões russas planeavam unir-se na aldeia de Suomussalmi, antes de se dirigirem para oeste, para a cidade de Oulu, cortando assim o país ao meio. Com a perspectiva de enfrentar os russos a atacar em duas frentes, os finlandeses lutaram com determinação. As tropas de esqui fizeram amplos movimentos de flanqueamento e apanharam de surpresa a retaguarda e o centro da divisão do norte. Entretanto, a sul, os lagos gelados tornaram-se armadilhas mortais. Depois de atravessarem as águas, os uniformes escuros dos soviéticos tornavam-nos fáceis de detectar contra a neve branca, e as tropas da guarda doméstica finlandesa, muitas delas peritas em tiro, conseguiram abatê-los um a um, com o finlandês Simo Häyhä a emergir como o atirador mais mortífero da história, com mais de 500 mortes. Entretanto, apesar de os finlandeses não disporem de armas antitanque sofisticadas, as bombas de gasolina improvisadas chamadas coquetéis Molotov, cujo nome deriva do nome do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, revelaram-se igualmente mortíferas, destruindo quase 2.000 tanques durante a guerra. Confrontado com uma dura oposição, o Exército Vermelho foi forçado a recuar, tornando-se novamente presa fácil para as tropas de esqui finlandesas. Sofrendo com o frio glacial, os exércitos russos foram divididos em grupos isolados, e enquanto se amontoavam à volta de fogueiras, foram rapidamente cercados e eliminados. As florestas, os lagos cobertos de neve e as estradas da Finlândia ficaram rapidamente repletas de cadáveres congelados de soldados russos, à medida que cada vez mais soldados eram vítimas do frio intenso e dos constantes ataques dos finlandeses. No dia 8 de janeiro, era evidente que os russos tinham perdido a Batalha de Suomussalmi. A Finlândia não só tinha conseguido uma vitória decisiva, como também podia escolher entre as munições e os tanques soviéticos abandonados na paisagem. Mas esta era apenas uma batalha numa guerra amarga, e a Finlândia não conseguiria resistir durante muito tempo sem a ajuda dos aliados. Na Grã-Bretanha e em França, as emoções estavam ao rubro à medida que os corajosos soldados finlandeses conquistavam a imaginação do público. Mesmo nos Estados Unidos, ainda inflexivelmente neutros, havia muitos que apoiavam os finlandeses e estavam dispostos a ajudar. Alguns chegaram mesmo a deslocar-se à Finlândia para combater como voluntários. Mas à medida que a Guerra de Inverno prosseguia, Hitler estava demasiado consciente de que os aliados poderiam vir em auxílio dos finlandeses, e a ideia de soldados britânicos e franceses se aventurarem mais perto da esfera de conflito nazi era motivo de preocupação. A Finlândia estava desconfortavelmente perto das neutras Suécia e Noruega, países que eram de importância vital para a máquina de guerra nazi, fornecendo-lhe o precioso minério de ferro. Se decidissem enviar tropas para a Finlândia, os aliados teriam de atravessar estes dois países, e com um ponto de apoio na área, poderiam facilmente apoderar-se de portos e estações tão vitais para a economia do Terceiro Reich. Era evidente que os aliados teriam de ser mantidos à distância, e o comandante alemão Gerd von Rundstedt instou o Führer a iniciar os preparativos para tomar bases estratégicas na Escandinávia, antes que os britânicos e os franceses lá chegassem. No entanto, o governo britânico continuava relutante em tomar qualquer ação positiva, preferindo adotar uma posição defensiva. A voz solitária de Winston Churchill, o primeiro Lorde do Almirantado, continuava a alertar para as más intenções de Hitler, louvando a bravura das tropas finlandesas e desejando enviar ajuda o mais rapidamente possível. Criticou também a Noruega e a Suécia por se manterem neutras, dizendo:
Cada um espera que, se alimentar o crocodilo o suficiente, o crocodilo o coma por último. No entanto, o primeiro-ministro Neville Chamberlain, que tanto se esforçara por garantir a paz na Europa antes do início da guerra, seguindo uma política de apaziguamento, até o momento em que Hitler marchou para a Polônia, hesitava em vir em auxílio da Finlândia. Em termos diplomáticos, isso significaria não só um ato hostil contra a Alemanha nazi, mas também contra a União Soviética, e os aliados simplesmente não tinham força militar para combater ambas. Desde a invasão da Polônia que os britânicos se preparavam para a guerra, aumentando a produção militar e recrutando homens para as forças armadas, mas os alemães tinham passado anos sem serem desafiados, construindo a sua força militar, e eram muito superiores. Quanto mais tempo os britânicos pudessem dedicar à construção do exército, da marinha e da força aérea, mais hipóteses teriam de sobreviver a uma guerra longa. Foram organizados dias de treino e de exercícios militares para garantir que as pessoas estavam no auge da sua condição física, caso fossem enviadas para a batalha ou fossem necessárias para defender a frente interna. Havia também tropas aliadas a chegar à Grã-Bretanha vindas dos países dominantes de todo o mundo. Da Austrália, da Nova Zelândia e do Canadá, os soldados saíam dos barcos para pegarem armas e lutar pelos aliados. Para além dos preparativos para a batalha, foram tomadas precauções contra um bombardeamento nazi no continente britânico. Foram distribuídas máscaras de gás para dissipar os receios de ataques, com o tipo de gás que tinha sido utilizado nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. Foram instalados holofotes em redor das principais cidades para iluminar os aviões inimigos, e os apagões noturnos tornaram-se um modo de vida. Após os danos causados pelos ataques dos Zeppelins alemães na Primeira Guerra Mundial, foram também envidados todos os esforços para salvaguardar os tesouros nacionais da Grã-Bretanha. Foram utilizados sacos de areia para proteger edifícios importantes. Os vitrais foram retirados, os quadros foram retirados da National Gallery, e os manuscritos de valor incalculável do Museu Britânico foram guardados em abrigos à prova de bomba. Havia também a população civil a considerar. No outono anterior, muitas crianças tinham sido evacuadas das cidades britânicas para a segurança do campo. Mas em janeiro do mesmo ano, com poucos indícios de qualquer ameaça imediata, as crianças tinham regressado às suas casas, deixando muitos a pensar se alguma vez seria travada uma verdadeira guerra contra Hitler e a Alemanha nazi. No entanto, apesar da falta de combates na frente interna, os cidadãos da Grã-Bretanha começavam a sentir os efeitos da guerra europeia. A nação importava anualmente 55 milhões de toneladas de alimentos do estrangeiro, e o governo alemão acreditava que, se conseguisse cortar o fornecimento de alimentos e perturbar o comércio, o país ficaria de rastos. Os submarinos e os navios de guerra nazis atacavam os navios mercantes britânicos desde o outono do ano, e mesmo com a introdução de um sistema de comboios para proteger a navegação, continuavam a registrar-se perdas pesadas. Erstes Torpedo fertig machen zum Schuss. Erstes Torpedo fertig. Feuer! Ah, schon wieder einer. Centenas de marinheiros mercantes britânicos tiveram de abandonar os navios que se afundavam nos primeiros meses da falsa guerra, e os que não morreram no mar foram feitos prisioneiros pelos agressores nazis. Foi um conflito que se tornaria a mais longa campanha militar da Segunda Guerra Mundial, e que Churchill designou como a Batalha do Atlântico. Entretanto, em terra firme, as reservas de alimentos começavam a escassear na Grã-Bretanha.
o governo decidiu que o racionamento teria de ser introduzido nas primeiras semanas de janeiro do ano. Todos receberam livros de racionamento, e à medida que as filas se formavam à porta das lojas, as pessoas esperavam pacientemente para receber as suas porções de manteiga, toucinho e açúcar, cuidadosamente pesadas. À medida que os meses passavam, mais e mais bens eram adicionados aos livros de racionamento, à medida que os fornecimentos diminuíam e as importações de alimentos caíam para menos de 1/4 da quantidade normal. Mas se Hitler esperava esmagar o espírito dos britânicos, depressa perceberia que seria necessário muito mais do que uma dificuldade pessoal para afetar o seu moral. Era inevitável que a situação se deteriorasse à medida que a guerra progredisse, e numa tentativa de se preparar para um novo declínio das importações, o governo britânico apelou a que todos os homens e mulheres do país cultivassem os seus próprios alimentos em parcelas, mesmo que isso significasse transformar os relvados da frente, os campos desportivos e até os jardins públicos formais em hortas. As flores foram substituídas por couves e, enquanto os políticos faziam os seus apelos apaixonados para que as pessoas fizessem a sua parte, a área de terra britânica utilizada para a produção de alimentos tinha aumentado 80%. Are you helping to win the war on the kitchen front? If you are saving our shipping by making the most of what we grow at home, if you are growing vegetables on every bit of ground that you can get hold of, if you are only eating what you need and not what you like and as much as you like, then you are helping to win the war. Rapidamente se viram cartazes por todo o lado, desde estações de metro a escritórios, encorajando toda a gente a cavar para a vitória, e muitos outros slogans cativantes foram utilizados. Mas, ao mesmo tempo que aumentava a produção doméstica de alimentos, tornou-se evidente que, após décadas de migração para o trabalho fabril urbano, a Grã-Bretanha estava a precisar urgentemente de mão de obra agrícola. Havia um déficit de cerca de 50.000 trabalhadores e, com cada vez mais homens a serem recrutados para as forças armadas, cabia agora às mulheres britânicas desempenharem o seu papel. O exército terrestre feminino foi rapidamente mobilizado para manter as explorações agrícolas da Grã-Bretanha a trabalhar, e marcaria, de facto, um importante ponto de viragem para as mulheres no século XX, uma vez que estas abandonaram os seus papéis tradicionais na sociedade e assumiram posições normalmente preenchidas por homens. E não foi só o trabalho na terra que as mulheres foram encorajadas a aceitar, porque, à medida que a guerra avançava, elas também seriam recrutadas para trabalhar em fábricas, e até para se juntarem ao exército, à força aérea e à marinha, tornando-se tão importantes como os seus pais, maridos e filhos que lutavam pelo rei e pelo país. No entanto, enquanto a Grã-Bretanha se concentrava na forma de sobreviver com a redução das reservas alimentares e intensificava os preparativos para a guerra, a ameaça nazi estava mais próxima do que poderiam imaginar. As valiosas matérias-primas da Escandinávia não eram a única prioridade de Hitler, porque a oeste da Alemanha, e com fácil acesso à França, ficava o que o Führer descreveu como o calcanhar de Aquiles do Terceiro Reich, o Vale do Ruhr. Após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, a França tinha ocupado este território, que, com a sua valiosa produção de carvão, ferro e aço, tinha sido a região mais rica de toda a Alemanha. A ocupação francesa do Ruhr tinha contribuído para o colapso econômico da Alemanha no final dos anos 20 e, apesar de uma década depois as tropas francesas já terem abandonado a Renânia, em 1936, Hitler tinha dado prioridade ao envio de tropas nazis para o território para o salvaguardar. O progresso da guerra dependia da posse do Ruhr, e um dos maiores receios de Hitler era que este lhe fosse novamente retirado.
num discurso aos seus seguidores, avisou que, se a Inglaterra e a França avançassem através da Bélgica e da Holanda para o Ruhr, correríamos o maior perigo. Por conseguinte, estava pronto para a ação, declarando: atacarei a França e a Inglaterra no momento mais favorável e mais rápido. A violação da neutralidade da Bélgica e da Holanda não tem qualquer significado. Ninguém porá isso em causa quando tivermos ganho. O que Hitler propôs seria, de facto, um plano de batalha bem ensaiado, uma vez que as tropas alemãs tinham invadido a Bélgica apenas 2 décadas antes, durante a Primeira Guerra Mundial. E o resultado dessa ocasião não tinha sido nada satisfatório, na opinião de Hitler. Tinha lutado nas trincheiras pela sua pátria adotiva e tinha ficado devastado com a notícia da derrota humilhante da Alemanha, enquanto a Entente reclamava a sua vitória. Com um desejo ardente de vingança, Hitler prepara-se para enviar o exército alemão de volta à Bélgica para concretizar as esperanças que tinham sido frustradas pelo armistício de 1918. Com o receio de perder o precioso Vale do Ruhr a crescer de dia para dia, Hitler ordenou que a conquista dos Países Baixos fosse executada o mais rapidamente possível, para evitar que a França os ocupasse primeiro. Uma presença nazi na Bélgica e na Holanda também forneceria uma base para uma campanha aérea e marítima bem-sucedida a longo prazo contra a Grã-Bretanha, uma nação que Hitler temia. Embora não tivesse medo de Chamberlain, que ainda se estava a arrastar como primeiro-ministro, era o primeiro Lorde do Almirantado, Winston Churchill, que mais preocupava o Führer. Hitler estava, sem dúvida, a contar com o elemento surpresa, mas enquanto a Grã-Bretanha continuava a observar e a esperar, os planos alemães foram inesperadamente revelados. A 10 de janeiro de 1940, um avião de reconhecimento alemão descolou de Berlim com os planos de invasão de Hitler a bordo e dirigiu-se para uma reunião de pessoal em Colônia. O avião nunca chegaria ao seu destino, e o seu destino, segundo alguns, mudaria o próprio desfecho da guerra. Perdido no nevoeiro, o piloto confundiu o rio Mosa, que atravessa a Bélgica, com o Reno, e quando o avião se deparou subitamente com dificuldades, estava a quilômetros de distância da rota. Forçado a fazer uma aterragem de emergência nos arredores de Mechelen, na Bélgica, o piloto estava muito longe de casa. Enquanto os 2 oficiais a bordo subiam dos destroços, os guardas fronteiriços belgas depressa descobriram os documentos, e quando estes foram transmitidos aos serviços secretos aliados, os planos para um ataque à Bélgica e aos Países Baixos foram revelados. Em poucas horas, a notícia chocante foi transmitida aos líderes militares e políticos relevantes que estavam na linha de fogo nazi. Uma vez informado dos planos de Hitler, o rei Leopoldo III da Bélgica telefonou imediatamente à rainha holandesa, usando a frase de código "Cuidado, o tempo está perigoso", e depois disse à Grã-Duquesa do Luxemburgo para ter cuidado com a gripe. As estranhas palavras indicavam a iminência de um ataque alemão. Mais importante ainda, foi rápido a informar o comandante supremo francês, Maurice Gamelin, que rapidamente reuniu os comandantes do seu exército para decidir uma linha de ação. Embora houvesse dúvidas sobre se os documentos poderiam ou não ser obra de contra-espionagem, Gamelin decidiu que esta era a oportunidade perfeita para pressionar os belgas neutros a permitirem um avanço francês no seu país. De facto, os franceses, tal como Hitler tinha antecipado com razão, tensionavam executar uma ofensiva contra a Alemanha, assim que tivessem acumulado força militar suficiente. A poucos dias da data prevista para a invasão, Gamelin ordenou que o primeiro grupo de exércitos e o terceiro exército marchassem em direção à fronteira belga. A notícia chegou também a Lord Gort, o comandante da Força Expedicionária Britânica, já estacionada em França, que aguardava a chamada às armas.
Entretanto, na Alemanha, chegava a Berlim a notícia de que os preciosos documentos poderiam ter caído em mãos inimigas. Hitler ficou furioso e afastou dos seus cargos todos aqueles que considerava responsáveis, enquanto o seu chefe de operações, o general Alfred Jodl, concluiu que a situação era catastrófica. Os belgas, no entanto, estavam a fazer um excelente trabalho para manter em segredo a extensão do seu conhecimento, e até agora, os alemães não faziam ideia do paradeiro dos documentos e se tinham caído em mãos inimigas. No entanto, no campo dos aliados, havia complicações. Em troca de permitir que as tropas francesas e britânicas atravessassem as suas fronteiras, os belgas queriam garantias de que, em caso de guerra, a sua integridade territorial e as suas colônias em África seriam protegidas e que receberiam ajuda financeira. Embora o primeiro-ministro francês Daladier tenha ficado satisfeito por confirmar as garantias, o governo britânico não estava preparado para o fazer. À medida que o tempo se deteriorava na Bélgica e a neve pesada começava a cobrir o território fronteiriço, parecia cada vez mais improvável que os alemães atacassem, e quando o príncipe Leopoldo, um neutralista convicto, recebeu a resposta britânica, decidiu adotar uma nova estratégia. Ordenando às tropas fronteiriças belgas que deixassem de remover os obstáculos fronteiriços e que repelissem pela força qualquer unidade estrangeira que violasse o território belga, independentemente da sua nacionalidade, tomou uma posição determinada. Gamelin ficou furioso e implorou a Daladier que obrigasse os belgas a assumirem as suas responsabilidades. Mas, por enquanto, a Bélgica manteve-se neutral. Na Alemanha, Jodl ficou surpreendido ao constatar que as forças aliadas tinham sido subitamente postas em alerta e apercebeu-se de que os belgas deviam ter tido acesso aos planos de invasão capturados em Mechelen. O elemento surpresa tinha sido perdido, e em janeiro de 16, Hitler foi persuadido a cancelar a invasão. Pelo menos por enquanto, a guerra falsa continuaria. No entanto, o incidente de Mechelen estava longe de ser um desastre total para os nazis, pois agora sabiam como os aliados reagiriam a um ataque. Hitler insistiu que fossem elaborados novos planos de invasão, e os seus comandantes mais experientes começaram a desenvolver uma nova ofensiva inovadora, que envolvia a invasão não só a norte, mas também a marcha da maior parte das suas tropas mais para sul, através da floresta das Ardenas. O que ficou conhecido como o Plano do Corte da Foice veria a obliteração de toda a resistência aliada e conduziria à inevitável queda de França. De volta ao campo aliado, os comandantes estavam satisfeitos com o facto de o perigo ter passado, e o foco de atenção foi desviado da fronteira belga para os acontecimentos na Finlândia. Após a desastrosa derrota sofrida pelos russos em janeiro, Stalin despromoveu e fuzilou a maioria dos comandantes responsáveis e colocou toda a operação nas mãos do marechal Semyon Timoshenko. A Finlândia tinha de ser derrotada a todo o custo, e foram agora ordenados reforços colossais para marcharem para a Carélia Ocidental. O exército soviético, com 1 milhão de homens, começou a avançar com o apoio da sua força aérea, e, no início de fevereiro, os finlandeses foram atacados pelos céus quando os russos iniciaram uma campanha de bombardeamentos que visava destruir alvos civis e militares. No palco global, as emoções estavam ao rubro enquanto o mundo assistia à situação dos finlandeses. E o político britânico Anthony Eden condenou o ataque soviético dizendo: "Não só a Rússia, mas também a Alemanha tem uma terrível responsabilidade pelo que está a acontecer na Finlândia a esta hora." Hitler e Ribbentrop, só estes homens e as suas políticas tornaram possível a agressão de Stalin.
Finalmente, em Paris, a 4 de fevereiro do ano em curso, a ajuda parecia estar próxima, quando o Conselho Supremo de Guerra dos Aliados fez planos para enviar uma força anglo-francesa para a Finlândia. No entanto, ainda tinham de enfrentar o problema das neutras Noruega e Suécia. As tropas deveriam desembarcar no porto norueguês de Narvik e apoiar a Finlândia através da Suécia, assegurando as rotas de abastecimento ao longo do caminho. Enquanto os políticos aliados deliberavam e os finlandeses se encontravam quase sem munições, os soviéticos utilizaram uma enorme concentração de fogo de artilharia para quebrar a posição defensiva da Finlândia, até que, a 14 de fevereiro, foram forçados a retirar. Enquanto os nazis continuavam a aperfeiçoar os seus planos de ataque para a invasão de França, mantinham-se também muito atentos aos acontecimentos na Escandinávia. Em meados de fevereiro, um petroleiro alemão chamado Altmark passou por águas norueguesas. A bordo encontravam-se centenas de prisioneiros dos navios mercantes que tinham sido afundados nos meses anteriores. Infelizmente, os grupos de busca noruegueses não conseguiram inspecionar o porão e deixaram o navio passar, mas um avião britânico não tardou a avistar o petroleiro e deu o alarme. A Marinha Britânica foi posta em alerta máximo e um dos seus navios, o Cossack, começou a perseguir o navio. Então, no dia 16 de fevereiro, a Marinha Real conseguiu abordar o navio alemão armado com baionetas e, após uma luta corpo a corpo, conseguiu dominar a tripulação. Depois de meses em cativeiro, os marinheiros britânicos foram finalmente libertados e, apesar do frio norueguês que os esperava, ficaram muito contentes por deixar a sua prisão flutuante. Mas não tardaram a regressar ao mar, e no dia seguinte, o HMS Cossack aproximou-se de um porto escocês, com o convés repleto de marinheiros britânicos que tinham sido resgatados. A marinha tinha conseguido uma rara vitória para a Grã-Bretanha nos meses calmos da falsa guerra, mas estava destinada a levar os nazis a dar mais um passo no sentido do domínio total da Europa Ocidental. Hitler tinha sido alertado para o facto de os britânicos não terem qualquer intenção de respeitar a neutralidade norueguesa, e 2 dias após o salvamento, deu prioridade à invasão da Noruega e da Dinamarca, com o nome de código Operação Weserübung. E para já, a invasão de França teria de esperar. A entrada flagrante da Grã-Bretanha nas águas territoriais de um país neutro também teve outras repercussões, enfurecendo os noruegueses, e quando os aliados solicitaram direitos de trânsito para poderem ajudar a Finlândia no dia 2 de março, estes foram recusados. O rei sueco estava igualmente preocupado com a possibilidade de o seu país se tornar um campo de batalha entre a Alemanha e os aliados e também recusou os direitos de trânsito dos aliados para ajudar os finlandeses. Apesar das promessas de assistência dos aliados, parecia claro para o comandante finlandês Mannerheim que, com as tropas e munições a esgotarem-se rapidamente, quanto mais tempo a ajuda demorasse a chegar, piores seriam as perdas para a nação. No dia 5 de março, o exército soviético tinha avançado 10 a 15 quilômetros para além da linha de Mannerheim e tinha entrado nos subúrbios de Viperi. Para a Finlândia, não valia a pena continuar a lutar, e admitiu a derrota no dia 12 de março, assinando um tratado de paz e entregando um território valioso. As tropas militares foram evacuadas e milhares de civis iniciaram a longa viagem para construir uma nova vida. O arame farpado marcou as novas fronteiras entre a Finlândia e a Rússia, e Churchill, enfurecido, escreveu: "Agora o gelo vai derreter, e os alemães são os senhores do norte." Churchill voltou a provar que tinha razão na sua avaliação de Hitler e dos perigos que o mundo enfrentava. Mas como o primeiro lorde do almirantado, apesar de ter opiniões bem informadas, não tinha poder.
O primeiro-ministro Chamberlain hesitava como sempre em tomar uma posição contra Hitler, mas a confiança do público nele estava a diminuir e a reputação de Chamberlain sofreu um golpe terrível. O primeiro-ministro francês, Daladier, também foi considerado como tendo falhado na ajuda à Finlândia, tendo sido mesmo forçado a demitir-se por causa do caso. O que tinha acontecido na Finlândia era extremamente preocupante para os aliados, e enquanto na Europa e na Escandinávia os acontecimentos se sucediam, do outro lado do Atlântico, na América, o povo do EUA também estava atento ao que iria acontecer a seguir. Nesta fase, as relações entre o presidente americano e o primeiro-ministro britânico eram bastante tensas, mas Franklin D. Roosevelt tinha feito todos os esforços para reforçar os laços entre os dois países. Poucos meses antes do início da guerra, convidou o rei Jorge V e a rainha Isabel para uma visita de Estado, o que contribuiu, certamente, para melhorar as relações públicas. Mas as preocupações de Roosevelt com a atividade de Hitler na Europa iam muito além de um sentimento tradicional de boa vontade para com a Grã-Bretanha. Pensava-se que, com o conflito na Europa, uma nova ordem mundial poderia não favorecer os interesses americanos. Com estas preocupações na cabeça, FDR decidiu enviar um enviado, Sumner Welles, ao continente para ver se era possível fazer alguma coisa para garantir a paz antes que a falsa guerra se transformasse num conflito global. O primeiro destino de Sumner Welles foi a Itália, no final de fevereiro, onde tentou impedir Mussolini de entrar na guerra ao lado dos alemães. O ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, que por acaso era também genro de Mussolini, não gostava abertamente dos alemães, e deu a Welles razões para esperar que os italianos pudessem ser afastados da sua aliança com Berlim. Mas Mussolini estava longe de estar disposto a denunciar os seus amigos alemães, e, movido pelo seu desejo de recriar o Império Romano, parecia que seria difícil orientar o ditador para uma solução pacífica. No dia 10 de março, Welles chegou a Londres, onde teve vários encontros com altos estadistas, uma audiência com o rei Jorge VI e o primeiro-ministro. Welles ficou surpreendido com a raiva que Chamberlain demonstrou em relação aos alemães, mas a sua política sempre foi a de evitar conflitos, e Welles ficou animado com o facto de o primeiro-ministro estar a considerar apaziguar Berlim com concessões coloniais em África. Foi também efetuada uma visita ao Almirantado para se encontrar com Winston Churchill, mas esta foi menos bem-sucedida. Para Churchill, a única via possível para os aliados era lutar até o fim, e rejeitava obstinadamente qualquer solução de paz que não tivesse no seu cerne a eliminação de Herr Hitler. Por acaso, os comentários de Winston Churchill não podiam ter sido mais oportunos, porque durante a visita do enviado americano, os bombardeiros nazis atravessaram o Mar do Norte até a costa escocesa, onde a frota britânica tinha estado secretamente ancorada em Scapa Flow. No dia 18 de março, foram lançadas 100 bombas em 25 minutos, atingindo navios de guerra, ferindo o pessoal naval e matando um homem que viria a ser o primeiro civil a morrer em solo britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Quando os pilotos da RAF entraram em ação e voaram em direção à Alemanha para retaliar, parecia que, enquanto a guerra falsa continuava, a paz estava longe dos pensamentos dos que viviam na Europa. Sobrevoando o território inimigo, a RAF tem como alvo a base aérea alemã na ilha de Sylt. Os danos foram mínimos, mas ficou claro que a paz que Roosevelt esperava promover não passava de um sonho impossível. De fato, no mesmo dia em que eram efetuados ataques aéreos em território alemão e britânico, Hitler estava em conversações com Mussolini nos Alpes austro-italianos, na Passagem de Brenner. Era a primeira vez que se encontravam desde Munique, no ano da guerra, e contrariamente às esperanças americanas de que a Itália recusasse a ajuda da Alemanha, Mussolini informou Hitler
de que estava pronto a juntar-se à Alemanha e aos seus aliados na guerra contra a Grã-Bretanha e a França na hora decisiva. Todas as tentativas de promover a paz tinham sido em vão. Enquanto a arena política se tornava cada vez mais acesa, a França e a Grã-Bretanha começaram a discutir a invasão da Noruega e da Suécia para se apoderarem do fornecimento de minério de ferro à Alemanha. Em março, o Conselho Superior de Guerra anglo-francês decidiu começar a explorar as águas norueguesas, mas nessa altura já era tarde demais. Hitler tinha dado a ordem e os navios de guerra alemães já estavam a caminho. A falsa guerra estava prestes a chegar a um fim abrupto, e a batalha estava prestes a começar. Com a primavera do ano da guerra, veio a consciência de que o conflito que se avizinhava seria longo, duro e amargamente travado. Todas as esperanças de alguém conseguir fazer a paz com Adolf Hitler tinham chegado ao fim, e, à medida que este reunia os seus parceiros do eixo à sua volta, uma guerra global tornava-se inevitável. O que se passara antes na Áustria, na Checoslováquia e na Polônia iria mudar o curso da história. No teatro de guerra europeu, a vigilância e a espera tinham terminado. As linhas de batalha tinham sido traçadas.